Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gustavo. Nosso trabalho é sobre o mercado de energia e a comercialização de energia elétrica no Brasil. Bom, a gente vai estar abordando aqui alguns agentes e órgãos responsáveis aqui pelo setor de energia brasileira, a atuação deles mesmo, né, sejam através de regras, de normas, de monitoramentos que são feitos, sejam eles com fins de fiscalização ou com fins de estudos mesmo para melhora de eficiência. Também serão abordados aqui alguns dados interessantes, né, relevantes sobre o sistema residencial e industrial. E para começar aqui, eu vou estar dando um panorama geral de como funciona o sistema elétrico brasileiro e do caminho que a energia faz até poder ser processada. Como a gente pode ver aqui nesse esquema, a primeira etapa aqui seria a geração. Dentro dessa etapa, a gente não vai entrar muito aqui no mérito de como é feita essa geração, mas fato é que seja ela através de hidrelétricas ou termoelétricas, assim que essa energia ela é transformada, ela vai ser passada para a segunda etapa, que seria aqui no esquema a transmissão, e aqui os responsáveis pela essa transmissão seriam as geradoras, as transmissoras e as distribuidoras. A comercialização aqui dessa etapa, ela é feita pelas comercializadoras e o público alvo dela, no geral, são as grandes indústrias, os grandes comércios que detêm uma necessidade de energia em larga escala. Aqui é possível ter uma negociação de preços diretamente com as comercializadoras, então essas grandes indústrias elas podem negociar preços ali. Voltando ao esquema aqui, a transmissão, logo depois nós temos a distribuição, que seria a terceira etapa do processo, e aqui a comercialização de energia ela é feita por meio das distribuidoras. O público-alvo delas aqui seriam os consumidores cativos, né, que seriam ali as residências, também pequenas empresas, pequenos comércios, que não têm necessidade assim, de energia em grande escala. Né? Aqui também vale salientar que os preços eles são regulados pelo governo, então o consumidor final ele não tem esse poder de negociação ali com a distribuidora, não. Passando aqui, os agentes responsáveis, que aqui nós temos o Sistema Interligado Nacional, o SIM, que é basicamente toda essa conexão de geradoras e transmissoras aqui no mercado nacional. Nós temos também o Ministério de Minas e Energia, o MME, que aqui é um órgão governamental. Ele tem o objetivo de regulamentar a oferta e a demanda de energia de todo o sistema interligado nacional e também realizar alguns estudos assim com fins de melhora de eficiência de todo o processo mesmo. Temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, aqui entidade privada, não tem fins lucrativos e é regulamentado pela ANEEL. Tem o objetivo de coordenar e controlar as operações de geração e transmissão de energia de todo o sistema interligado nacional e também realiza alguns planejamentos de sistemas isolados. Agora, aprofundando a respeito do mercado de energia, trouxe alguns conceitos que trabalham com a questão do monitoramento, indicação e acessibilidade de informações ligadas à eficiência energética correlacionados à comercialização de energia elétrica no Brasil. Um deles é o Atlas de Eficiência Energética, que se refere a um documento responsável por divulgar o monitoramento do sistema energético brasileiro, evidenciando sua eficiência. Há também o indicador ODEX, que vem para apurar, tanto por setor como a nível global, a eficiência de energia. Além do Inavaí, uma nova plataforma que possui o intuito de promover a acessibilidade de dados relacionados a investimentos em pesquisa, desenvolvimento e demonstração. Inclusive, trouxe um gráfico retirado do Atlas de Eficiência Energética que mostra a evolução da participação energética das fontes na demanda residencial de energia,
onde é notável o aumento, do uso de energia elétrica no setor residencial. Com a constante evolução da tecnologia da sociedade, é refletido nos indicadores de estudos energéticos o crescimento do uso da eletricidade, que por sua vez também ocorre no setor de serviços, como exemplificado neste outro slide, com mais de 90% da sua fonte energética final sendo eletricidade. Tal evolução acarreta uma maior necessidade de estudo e preparo para lidar com a questão relacionada à energia elétrica, como a sua comercialização, vertente essa que o Sloan irá aprofundar agora. Olá, eu vou falar sobre a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia. Essa Câmara tem uma função vital para a comercialização de energia no setor elétrico brasileiro, que ela é responsável, tanto pela gestão de contratos, quanto pela formulação de normas, diretrizes, tudo mais, e divulgação para as empresas. A história do comércio de energia elétrica no Brasil se inicia em 98, quando foi firmado o contrato para a formação de um mercado de energia, o Acordo de Mercado. A CCE foi criada com a proposta de regularizar esse mercado, então ela assumiu todas as funções que o antigo MAI tinha e expandiu mais algumas, realizou o primeiro leilão de energia nova em 2005. Nessa imagem aqui, nós conseguimos ver algumas de suas funções, como o registro de contratos, que é responsável pelo registro de todos os contratos de compra e venda de energia firmados entre agentes do mercado. Todos os contratos devem ser formalizados e registrados na CCE para que possam ser considerados válidos no mercado de curto prazo. Responsável também pela coleta e medição. Esses dados são obtidos a partir de medidores instalados nas instalações dos agentes. A CCE também realiza a contabilização das operações de energia, determinando a diferença entre a energia contratada e a efetivamente consumida ou gerada. Ela faz o cálculo de preço de liquidação das diferenças, o PLD, que é o preço de referência para a liquidação das diferenças do mercado de curto prazo. Ela também administra diversas contas setoriais, como a conta de desenvolvimento energético, a CDE, e a conta do consumo de combustíveis, que é a CCC, que são utilizados para financiar programas específicos do setor elétrico, como a universalização do acesso à energia e o subsídio ao consumo de energia em regiões remotas. Nessas regiões ocorre muito de terem que utilizar combustíveis que são relativamente mais caros, como, por exemplo, usinas termoelétricas. Divulgação de resultados, regularmente ela divulga resultados das operações no mercado, como aumento de preço, volume negociados, entre outros indicadores. Monitoramento, que a CCE monitora continuamente as operações do mercado para garantir que todos os agentes estão cumprindo as regras estabelecidas. Ela investe em tecnologia e sistema de informação para suportar suas operações, até porque é um mercado extenso, então tem que ter um investimento. Ela oferece suporte de atendimento de mercados, realiza leilões de energia, define e atualiza regras para comercialização de energia elétrica, entre diversas outras atribuições. Responsável também pela coleta e medição. Esses dados são obtidos a partir de medidores instalados nas instalações dos agentes. A CCE também realiza a contabilização das operações de energia, determinando a diferença entre a energia contratada e a efetivamente consumida ou gerada. Ela faz o cálculo de preço de liquidação das diferenças, o PLD, que é o preço de referência para a liquidação das diferenças do mercado de curto prazo. Ela também administra diversas contas setoriais, como a conta de desenvolvimento energético, a CDE, e a conta do consumo de combustíveis, que é a CCC,
que são utilizados para financiar programas específicos do setor elétrico, como a universalização do acesso à energia e o subsídio ao consumo de energia em regiões remotas. Nessas regiões ocorre muito de terem que utilizar combustíveis que são relativamente mais caros, né? Como, por exemplo, usinas termoelétricas. Divulgação de resultados, né? Regularmente ela divulga resultados das operações no mercado, como aumento de preço, volume negociados, entre outros indicadores. Monitoramento, que a CCE monitora continuamente as operações do mercado para garantir que todos os agentes estão cumprindo as regras estabelecidas. Ela investe em tecnologia e sistema de informação para suportar suas operações, até porque é um mercado extenso, então tem que ter um investimento. Ela oferece suporte de atendimento de mercados, realiza leilões de energia, define e atualiza regras para comercialização de energia elétrica, entre diversas outras atribuições. Nessa imagem aqui nós conseguimos ver alguns dados da CCE, mais precisamente de final de 2023 e janeiro de 2024. Que em janeiro de 2024 a CCE tinha 15.446 agentes registrados e associados, 43.558 ativos cadastrados, 476 colaboradores, 63.946 medidores conectados, 104.477 contratos registrados e 9,3 bilhões como valor líquido no MCP 2023. Em continuidade agora à apresentação, a gente vai falar mais sobre as regras de comercialização. Na estrutura do setor elétrico brasileiro, ele se organiza em 4 grandes setores, basicamente, que seria o de geração, o de transmissão, distribuição e, finalmente, o de comercialização. No de comercialização é onde ocorre a compra e venda de energia elétrica entre os geradores, os distribuidores, comercializadores e grandes consumidores. E essa comercialização ela é realizada em um ambiente de mercado regulamentado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, incluindo tanto o mercado livre quanto o mercado regulado. E a ANEEL possui um papel crucial em assegurar a eficiência e transparência no mercado de energia elétrica. A ANEEL ela possui um vínculo com a MME, que seria o Ministério de Minas e Energia. Qual é a intenção desse vínculo? Que é assegurar que as políticas energéticas sejam implementadas de acordo com os objetivos nacionais. Então, ela faz fiscalização, regulamentação e todo esse processo. Falando mais sobre as regras de comercialização, a gente tem muitas regras divididas em várias leis, portarias e que frequentemente são atualizadas pela própria ANEEL. Então, a gente pegou aqui as principais e separou elas de forma sucinta e bem breve para que ficasse de forma fácil de entender. Então, a gente tem aqui a contratação de energia. Estabelece as regras para a contratação de energia entre geradores, distribuidores e consumidores livres. Então, a ANEEL estabelece essas regras da contratação. Mas, por exemplo, consumidores livres, como grandes indústrias, eles podem, a qualquer momento, negociar diretamente com os geradores para obter tarifas mais competitivas. A gente tem as tarifas de energia. Regulamentação das tarifas de energia elétrica, incluindo reajustes e revisões tarifárias periódicas. Então, a ANEEL ela normalmente realiza revisões tarifárias a cada 4 anos, que é para ajustar as tarifas de acordo com os custos operacionais das distribuidoras. Então, todos esses reajustes são baseados nos custos operacionais. A gente tem leilões de energia, regulamentação dos leilões para a contratação de novos empreendimentos de geração de energia. O que seria isso? A ANEEL ela organiza leilões onde geradores competem para fornecer energia a um preço fixo por um determinado período de tempo, que é para incentivar novos investimentos em usinas solares e eólicas. Falando agora da medição e faturamento, regula os procedimentos de medição e faturamento de energia elétrica, garantindo a correta cobrança e registro do consumo. Então, ela tem várias medidas para fazer essa regulamentação, mas, por exemplo, a instalação de medidores inteligentes, que eles enviam a todo momento dados de consumo em tempo real. Então, permite faturamento preciso e que evita erros de leitura. Então, ela faz uma medição e um faturamento
para gerar uma cobrança todas de maneira correta. Meu nome é Vitor e eu vou estar dando continuidade nos conceitos sobre as regras de comercialização. A qualidade do serviço, hoje ele estabelece padrões de qualidade para o fornecimento do serviço de energia elétrica, incluindo indicadores de continuidade e tensão. Esses indicadores de continuidade, ele prevê 22 componentes que se dão origem ao DEC, que é a duração equivalente da interrupção por unidade consumidora, e o FEC, que é a frequência dessas interrupções. Então, hoje é mensurado quanto tempo que ficou a unidade consumidora deixou de ser fornecida a energia elétrica para ela, que é mensurada através do DEC, e qual que é a frequência dessas interrupções, que se dá origem ao FEC. E na parte de tensão, hoje a gente possui o DRP, que é a duração relativa da transgressão a respeito da tensão precária, e o DRC, que é a duração relativa à transgressão da tensão crítica. Hoje possui percentuais que se incide sobre o nível de tensão nominal. Então, qual que é a variação desse nível de tensão permissível sobre a rede. Então, ele tem que ser controlado e ele é mensurado também para assim, conseguir uma padronização da qualidade do serviço em todas as concessionárias. O acesso à rede, ele regulamenta o acesso dos agentes do setor elétrico à rede de distribuição e transmissão, garantindo a igualdade de condições para todos os participantes do mercado. Hoje a REMIL ela prevê dois grupos. O grupo A, que é para aqueles consumidores com nível de tensão superior ou igual a 2,3 kV, e o grupo B, que são para aqueles consumidores que é inferior ou igual a 2,3 kV. Então, esses grupos se dão origem a subgrupos tarifários que ele prevê realmente a padronização de acordo com cada nível e cada particularidade desses grupos de atendimento. E o contrato de comercialização são regras que fazem a celebração da execução dos contratos de compra e venda de energia elétrica. Então, respeitando esses grupos tarifários, a gente consegue firmar um contrato de prestação de serviço entre consumidor e concessionária e realmente está padronizando e realizando um serviço para melhor atender toda a comunidade. O licenciamento ambiental são normas relacionadas à liberação para a viabilização de empreendimentos de geração de energia. Então, seja ela por uma geração distribuída, que vai ser por fotovoltaica, hidrelétrica, eólica, quando o consumidor ele tem a demanda e a vontade de estar injetando a energia no sistema de distribuição de uma concessionária, ou realmente as grandes usinas hidrelétricas, termoelétricas, que hoje sustentam o nosso sistema de geração de energia do país. Então, é necessário estar entrando com o órgão competente de licenciamento, que hoje é o IBAMA, para estar vendo qual que é realmente o impacto que esse empreendimento vai gerar sobre a natureza, quanto da parte da fauna, quanto da parte da flora. Então, tem que ter esse estudo e tem que ter essa liberação para ocorrer esses empreendimentos, essa viabilização. O relacionamento com o consumidor. Hoje tem algumas regulamentações, seja na REMIL, no PRODIST, no módulo 3, que prevê quais que são as tratativas e os prazos para esses atendimentos do cliente. Então, em questão da emissão de um parecer de acesso para um cliente de geração distribuída, a emissão de um parecer de acesso para um cliente de carga, seja de alteração, de ligação nova, uma queda de tensão, uma falha de fornecimento de energia, tudo tem que ser documentado, relatado e realmente a concessionária tem que prever a medida corretiva para o atendimento de todas essas reclamações e viabilizando assim o atendimento total, ou pelo menos do melhor jeito possível a todos os consumidores. E a regularização e fiscalização é uma parte que vai ter a validação realmente que se todas as regras de comercialização, todas as regras previstas na REMIL, no PRODIST e outras normas que embasam, seja da própria da concessionária, no caso da CEMIG, são as NDs, que está sendo cumprido realmente todos os acordos que foram previstos nos contratos de prestação de serviço. Então tem que ser fiscalizado realmente para garantir esse cumprimento e para eventuais infrações do não cumprimento é previsto em alguns casos compensações regulatórias. Então, quando há uma falha de uma violação que prevê a compensação financeira para o cliente ou para uma multa como penalidade do não cumprimento, a concessionária tem a obrigatoriedade de estar realmente entrando com esse pagamento dessa taxa. Desse modo, chegamos ao final de nossa apresentação referente ao mercado de energia.
onde foi passado conceitos do caminho de energia, agentes responsáveis, eficiência energética, câmara de comercialização de energia elétrica e regras de comercialização. Muito obrigado pela atenção.